Amém, irmãos? Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A ministração que darei hoje, irmãos, falará sobre o poder da palavra de Deus. O que nós iremos realmente atentar naquilo que Jesus usou para com o diabo, para vencer o diabo, vencer as tentações, as acusações, as propostas do diabo. Então, uma das coisas que Jesus mais falou foi: está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, o Senhor venceu o diabo por meio da palavra. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: adorarás somente seu Deus, adorarás somente a um Deus. Então ele o tempo todo usou as escrituras. Amém? E nós podemos aprender que isso, irmãos, o Senhor ele deixa para cada um de nós. Ele deixa a palavra de Deus. Ele deixa a sua própria palavra. Ou seja, a palavra de Deus é uma espada eficaz. A palavra de Deus é uma espada, ela é tão poderosa, ela nos serve hoje e ela permanecerá por toda a eternidade. É algo eficaz. Abram lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E lá em Mateus 24, 35, vai dizer o seguinte: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. É isso que o Jesus está dizendo. Tudo irá passar, céus, terra, mas a minha palavra permanece eternamente. É isso que Jesus está dizendo, que a palavra do Senhor irá permanecer. É por meio da palavra de Deus que toda a criação será julgada. Toda a criação, crente, ímpio, demônios, serão julgados segundo a palavra de Deus, segundo o bem e o mal que fizer. Ele não disse que é eficaz ao ponto de discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Nós seremos julgados por meio dessa palavra, porque é uma palavra eterna, é uma palavra que realmente dura por toda a eternidade, a palavra de Deus. Então, ela é eficaz, ela é eterna e nós seremos julgados. Toda a criação será julgada segundo a palavra de Deus. Amém? O nosso primeiro ponto aqui. A palavra de Deus, ela não somente fala a respeito de uma pessoa, como a palavra de Deus também é uma pessoa. A palavra não é uma palavra eterna somente. A palavra não é somente uma palavra eficaz e por aí vai. A palavra de Deus, ela fala a respeito de alguém e a própria palavra, ela é uma pessoa. Amém? Lá em João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, vamos ler o que é que João vai dizer, o Evangelho. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus, ela é uma pessoa, né? Ou seja, a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus que se fez carne. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus tanto fala a respeito de Jesus, como a palavra de Deus também é uma pessoa. Ele é Jesus. Amém? Então Jesus é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Ele é, olha só, a palavra de Deus o tempo todo vai falar a respeito de Jesus. Ou seja, no Antigo Testamento, a palavra de Deus fala a respeito de um cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus. Ou seja, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso cordeiro pascual. Ou seja, a palavra o tempo todo está falando dele. Isso vai dizer a palavra: ele é o pão que desceu do céu. Ele é aquele maná que desceu do céu no deserto, para o povo se alimentar. No Antigo Testamento, usava-se muito as coisas simbólicas, né? O cordeiro pascual apontava para Jesus. A serpente de bronze que foi levantada no deserto era aquilo que Jesus faria na cruz. Ele seria a serpente de bronze. Então, no Antigo Testamento, ele estava se tratando de Jesus de uma maneira simbólica, algo figurado, mas apontando para eles. Quando você lê o Antigo Testamento, você precisa ler com a luz do Novo Testamento, ter revelação, ver Cristo na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós precisamos ler as Escrituras com revelação, com o intuito de enxergarmos Cristo na palavra. E no Novo Testamento, irmão, Jesus, ele se revela ao seu povo.
Ou seja, ele diz que as Escrituras falam ao seu respeito. Lá em João, no capítulo 5, verso 39, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, aos fariseus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, irmãos, vocês estão procurando nas Escrituras vida. Aquilo que vocês estão procurando está em mim. Por quê? Porque as Escrituras estão falando ao meu respeito. As Escrituras o tempo todo estão falando sobre mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Não há vida, se você não comer de mim, não terá vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Mas nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos alimentarmos da palavra com o intuito de enxergarmos Cristo. Por quê, irmão? Porque nós corremos um grande perigo, irmão, de não conhecermos as Escrituras. Isso é uma realidade, é um perigo que nós corremos por não ler as Escrituras. Irmãos, mesmo o diabo buscando enganar a humanidade, ele sabe que a palavra de Deus, ou o próprio Deus, é verdadeiro. Você entendeu isso? Sabe, muitas vezes nós somos enganados pelo diabo, mas o próprio diabo sabe que a palavra e o próprio Deus é verdadeiro. Mesmo que todo tempo ele diga que começa a omitir a palavra de Deus, começa a dar impressão por meio das circunstâncias, ou por meio de alguém falando ao seu ouvido, aparentar que Jesus não é alguém confiável ou mentiroso. Mas o próprio diabo ele crê nisso. Ele sabe que Deus ele é verdadeiro. Embora ele não obedeça a palavra, mas ele crê nela e se prostra diante dele. O diabo ele conhece que a palavra de Deus é verdadeira. Ele sabe disso, mesmo ele buscando enganar cada um de nós. Ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Mesmo ele não obedecendo a palavra, mas ele sabe que é verdade, ele crê na palavra, como ele também se prostra a ela. Lá em Tiago, no capítulo 2, verso 19, vai dizer assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Você pode perguntar, não, aqui, irmão, está falando a respeito se você crê em Deus. Nós acabamos de ler lá em João, que ele diz que o verbo era palavra de Deus, como o verbo é o próprio Deus. Ou seja, eu não posso simplesmente crer em Deus sem crer na palavra. Está sendo algo contraditório. Eu dizer assim, eu creio em Deus, mas se eu não creio na palavra, eu não creio em Deus. Por quê? Porque é um só. Porque nós aprendemos que as Escrituras, e isso o próprio Jesus está dizendo, que as Escrituras estão falando a respeito de mim. Então, o diabo ele crê nisso. E outra situação, agora eu quero que você abra comigo, eu quero que você abra lá em Marcos capítulo 5, verso 1 ao 9, vai dizer assim, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Verso 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, se ferindo com pedras. Verso 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. E verso 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, ele estava indo a uma região gadarena, justamente por conta desse homem. Só que o que acontece? No momento que Jesus estava ali, não foi simplesmente o homem na sua plena consciência, mas foi o homem que estava endemoniado. Ou seja, no momento em que Jesus ia, aquele homem endemoniado, os demônios foram até ele e se prostraram diante dele, dizendo, o que é que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus, para que você venha nos atormentar, embora o diabo não obedeça.
embora que o diabo esteja enganando pessoas, e muitas vezes nós como cristãos, o diabo ele entende aquilo que o Senhor disse para ele. Porque no momento em que ele disse para o diabo que da semente da mulher haveria um que iria pisar na cabeça dele, desde então o diabo ele começou a perseguir os primogênitos. Ou seja, ele entendeu, ele sabia que aquilo que Deus tinha decretado na vida dele era verdade. Porque se ele achasse que era algo que era mentira de Deus, ele tinha ignorado. Mas ele o tempo todo tem agido e nos enganados. Por quê? Porque a vontade do diabo hoje, irmãos, é fazer com que o maior número de pessoas possam realmente ir para o inferno com ele. E enganar a muitos, principalmente nós. A vontade do diabo era de nos matar, mas ele não pode. Porque quem nos guarda é Deus, nós estamos na mão do Senhor. Mas se ele não pode nos matar, ele tenta nos enganar, tenta nos fazer pessoas que não desfrutem da herança de Deus, desfrutar daquilo que nós herdamos de Deus em Cristo. Por isso que é importante conhecermos a palavra. Então o diabo, irmãos, ele leva o homem, sabe, ao engano, no intuito de não conhecer quem Deus é. Quando nós temos uma distorção de quem Deus é, nós também temos uma distorção de tudo. Ou seja, o diabo ele tem tentado e tem conseguido, infelizmente, levar cristãos ao engano, para ter um entendimento distorcido de Deus. Muitas vezes nós falhamos e queremos desistir, porque nós não temos revelação, ou nós estamos sendo enganados pelo diabo, que nós não somos amados por ele, que nós não somos aceitos por ele, de que o nosso pecado já extrapolou a paciência de Deus. Mas aquilo que Deus fez, irmão, foi completo. Ele perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Eu preciso ter revelação disso. Mas para que eu possa ter revelação disso, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. O que é que nós precisamos? Qual é a pergunta principal que nós precisamos fazer para nós? Quem é Deus? É isso que nós precisamos perguntar. Quem é Deus? Sabe, eu lembro que em uma de suas ministrações, o Adeilson ele falou o seguinte, ele disse que Deus não existia. Olha só, você se espanta. Só que o irmão nunca disse no intuito de que Deus era alguém, ou seja, alguém que foi criado num conto de fada. Não disse nesse intuito. Ou seja, Deus ele só pode existir se houver alguém maior do que ele e o criar. Todo aquele que foi criado veio à existência. E veio pela existência por meio da palavra de Deus. Então Deus não simplesmente existe, ele é. É a explicação que tem para Deus, ele é. Por quê? Porque ele nunca foi criado, ele existiu desde o princípio. Ou seja, João está dizendo que desde o princípio a palavra de Deus existia. É isso que nós precisamos entender, a palavra de Deus existia. Então é esse o conceito que eu preciso entender de quem é Deus. Porque se eu não entendo quem é Deus, se eu tenho revelação de que Deus é alguém que castiga, eu vou viver o tempo todo com medo de Deus. Eu vou ter medo de pedir cura, eu vou ter medo de pedir perdão. Eu vou fazer igual aquele servo negligente, que não conhecia a Deus e enterrou o talento, achando que Deus ia lá e ia punir ele. Fez isso por quê? Porque não conhecia a Deus. Então nós precisamos ter o entendimento de quem Deus é. Ou seja, o diabo tem tentado roubar isso de nós. E conhecemos quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, Deus é Santo. Jesus veio revelar Deus como Pai, ou seja, alguém que ama, porque para os judeus era escândalo saber que Deus tinha filhos, porque os judeus tinham entendimento de que Deus era alguém solitário, e de que Deus não tinha corpo, né? E Jesus veio em forma humana. Então lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, abra sua Bíblia, Hebreus 11, verso 6, vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ou seja, no original não tem a palavra existe. No original vai dizer assim, creia que Deus é. Creia que Deus é e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu preciso ter esse entendimento. A própria palavra de Deus está falando que Deus é. Que Deus existia desde o princípio, que ele era desde o princípio de toda a criação, e a palavra de Deus estava com ele também. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos não viver mais no engano. Moisés também, lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 13 e 14, Moisés foi chamado por Deus, levantado por Deus para libertar o povo. E o Senhor, ele manda Moisés ir até o povo para falar isso, de que ele tinha sido escolhido para libertar o povo da mão de Faraó.
Só que Moisés faz uma pergunta a Deus e diz assim: Senhor, eu vou lá, eu vou falar tudo isso que você me diz, mas eles vão perguntar o seu nome. E aí o que é que o Senhor vai dizer? Então pronto, vocês vão perguntar o meu nome, então diga que eu sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou, ou seja, eu sou o que sou. Eu sou aquele que era, é e há de vir. É isso que nós precisamos entender de quem é Deus. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus nas Escrituras. Precisamos ter uma leitura diária da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é o livro mais resistido e mais perseguido. Não sei se você conhece isso. Sabe dessa verdade? A Bíblia é o livro mais perseguido e resistido. Infelizmente, muitas vezes resistido por nós mesmos, cristãos. Irmãos, em alguns países, cristãos são perseguidos e até mesmo mortos por carregarem ou possuir simplesmente uma Bíblia. Você consegue entender essa realidade? De que cristãos são mortos, perseguidos por conta disso? Por carregarem a Bíblia? Nós vivemos em um país democrata. Nós podemos escolher, ou seja, no Brasil, pelo menos eu não vejo isso como um forte. Eu não vi noticiário de alguém que foi morto porque carregava a Bíblia. Mas eu não vejo como um forte um cristão ser perseguido porque carregava a Bíblia, não. Eu já vi pessoas sendo motivo de riso para outros porque alguém andava com a Bíblia, mas não perseguido de uma forma de agressão ou até mesmo ser morto por isso. Então nós temos essa liberdade, irmãos. Nós que não temos o hábito de ler a Bíblia, são dois motivos, pelo menos eu resumo em dois. Ou é porque nós não gostamos de ler a palavra, ou é simplesmente porque somos preguiçosos. Você consegue entender isso? Não tem outra coisa, irmão. Não tem outra coisa. Perdão ou ser direto. Nós precisamos estarmos atentos a essas coisas. Precisamos despertarmos para uma realidade. Por quê? Porque um país que não é perseguido, cristão não é perseguido porque tem uma Bíblia. Então, se eu não leio a Bíblia, é porque eu não gosto, de fato, ou é porque eu tenho preguiça de ler. Então, essa é uma realidade e precisa ser mudada na nossa vida. Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, vai dizer assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou em outras traduções, ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, coisa eu preciso ter entendimento. A palavra de Deus, ela não vai habitar em nós abundantemente ou ricamente, simplesmente por eu estar aqui hoje ouvindo pregação, ou durante a semana ouvindo pregações. Eu quero dizer essa verdade para você. Se você é alguém que está satisfeito em vir todo domingo ao culto para ouvir a pregação, e somente isso e nada mais durante a semana, não é o suficiente. A palavra de Deus, ela não vai habitar no seu coração ricamente. Não vai haver sabedoria se você é alguém que não manuseia as Escrituras. Irmãos, nós precisamos todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus. Irmãos, quando nós vamos orar, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós pedimos: Senhor, dai-nos hoje o pão a cada dia. Ou seja, nós estamos pedindo o que o Senhor? Senhor, todos os dias me alimente. Senhor, todos os dias eu posso ter alimento na minha mesa, suprir a minha necessidade. Quando o Senhor é tentado pelo diabo, o que é que acontece? O diabo manda Jesus transformar as pedras em pães. Mas Jesus vai dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor aceita a nossa oração pedindo pão todos os dias. E se nós temos a necessidade de nos alimentarmos todos os dias, no mínimo, nós precisamos comer a palavra de Deus todos os dias. No mínimo, precisamos comer as Escrituras todos os dias. Por quê? Porque é alimento de Deus. Jesus está dizendo um alimento. Ele vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas vive da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. As Escrituras são palavra de Deus. As Escrituras é palavra que sai da boca de Deus. Então eu preciso ser alguém que coma, eu preciso ser alguém que me alimente, eu preciso ser alguém que possa fazer com que a palavra de Deus habite abundantemente na minha vida, para que haja sabedoria, para que eu possa admoestar alguém, instruir alguém ou ser instruído. Eu preciso conhecer as Escrituras, irmãos. Nosso próximo ponto: bom, se nós não conhecemos as Escrituras,
estamos correndo um grande perigo de sermos enganados. Se nós não somos alguém que lemos as Escrituras, conhecemos as Escrituras, nós podemos ser alguém que esteja vivendo uma vida de engano. O diabo, ele tem preenchido a mente das pessoas com entretenimento. Ele tem enraizado, irmãos. Que entretenimentos são esses? TikTok, Instagram, Facebook, e aí vai. Com entretenimento, tomando ou roubando o seu tempo, para que você não tenha tempo para ler as Escrituras. O diabo, irmãos, ou muitas vezes nós, o nosso pensamento, a nossa mentalidade tem enraizado as nossas vidas a este mundo, com projetos, trabalhos e viagens. Eu não estou dizendo que você programar viagem, trabalho e projetos futuros seja errado, mas quando você dedica toda a sua vida a isso, há um grande problema. Você está correndo um grande risco, um grande perigo em viver em um engano. Imagine você viver o tempo todo, a sua vida inteira buscando essas coisas e não buscando aquilo que é primordial, as Escrituras, conhecer a Deus, de você se deparar com a realidade vindoura, irmãos. O que nós temos vivenciado, irmão, nesses dias é a respeito dos fins dos tempos. Temos vivenciado algo assim que a hora já se aproxima. Quanto tempo mais se passar, e se é que eu posso dizer que ainda há tempo, o tempo estará mais próximo da vinda de Jesus. Não é que Jesus diz assim, ó, eu vou voltar, mas ele observa a humanidade, e a humanidade tem pecado menos, né, tem matado menos, e assim, agora eu vou mudar de ideia, vou adiar ali. Não, cada dia que se passa, Jesus está voltando. Muitas vezes nós é que não estamos apercebidos a isso. Temos enraizado a nossa vida a este mundo, por isso estamos vivendo enganado, mas Jesus está voltando, todas as coisas, os sinais estão cooperando para isso. E lá em Mateus 24, Jesus ele vai falar a respeito de sinais, mas o que é mais interessante aqui, é que quando Jesus vai enfatizar em algo, ele vai enfatizar a respeito do engano. Então abra a sua Bíblia lá em Mateus 24, nós vamos ler o verso 4, 5 e o 24. Diz assim, ó. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse falso profeta, ele fará coisas semelhantes àquilo que Jesus fez. Algo muito parecido. Grandes sinais. Ele está dizendo que se fosse possível isso, irmão, nós, os escolhidos, seriam enganados. Então o diabo ele tem tentado agir muitas vezes nisso, ou sempre nisso, nessa realidade, em nos omitir a palavra de Deus. Se nós não somos alguém que conheçamos a palavra, nós vamos estarmos enganados. No momento em que alguém se levantar e dizer que é Cristo, você vai correr para Ele. Por quê? Porque você não tem entendimento de quem Deus é. Porque simplesmente não conhece a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos correr contra o tempo. Se você ainda é alguém que está cochilando, se você é alguém que ainda tem a sua Bíblia lá empoeirado, aberto lá no Salmo 91 ou 23, começa a manusear o restante da Bíblia. Começa a manusear, irmão, por quê? Porque no momento em que o Senhor voltar, não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar você argumentar com Deus quando você chegar diante dele. Não vai adiantar você dizer assim, Senhor, me perdoe. Eu vivi enganado o tempo todo, porque o meu pastor estava pregando de modo errado, estava me ensinando as Escrituras de maneira errada. Eu digo duas coisas para você. O seu pastor está ferrado se ele estiver fazendo isso. Mas você também. Sabia disso? Você também, por quê? Porque você tem a Bíblia na sua mão. Ou seja, o seu pastor está lhe ensinando e você tem o privilégio de manusear ela e saber, é isso que ele está dizendo mesmo? Não vai adiantar. Por quê, irmãos? Porque nós tivemos todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Nós tivemos tempo suficiente para escolhermos ou ler a Bíblia
ou passar o tempo todo na internet, ou de ler a Bíblia, ou assistir o dia inteiro Netflix. Não estou dizendo que nenhuma dessas coisas seja errado, mas quando você prioriza mais do que a palavra de Deus, você está desperdiçando o seu tempo. Então não vai adiantar, irmão. Não vai adiantar. Desperta, irmão, para isso, para poder conhecer as Escrituras, porque não vai haver desculpa. Se nós somos uma igreja, irmão, gastamos tempo com a leitura, intimidade com Deus, no momento em que alguém se levantar e dizer que é o Cristo, ou alguém chegar e dizer assim, Cristo está ali, você vai dizer, não, está escrito. Por quê? Porque eu gastei tempo com a palavra de Deus, porque eu gastei tempo em intimidade com o Senhor, e o Espírito Santo vai testificar no meu coração isso, vai testificar no meu coração a verdade. Então eu não vou me deixar ser enganado. Por quê? Porque eu tenho intimidade com as Escrituras. João capítulo 8, verso 31 e 32, vai dizer assim, ó. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a palavra e conhecermos a verdade, para que nós não venhamos a ser pessoas imaturas. Então como é que eu conheço a verdade, irmão? Conhecendo a palavra de Deus e praticando. Agora abram lá em Hebreus 5, do verso 11 ao 14, vai dizer assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. Vamos resumir aqui, vamos colocar numa tradução mais fácil. Vocês se fizeram de preguiçosos em ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Verso 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós podemos estar vivendo, irmão, como uma igreja imatura espiritualmente, por muitas vezes sermos alguém que negligencia a palavra. Muitas vezes podemos estarmos compartilhando algo e você está negligenciando aquilo que o seu irmão está falando para você por meio da palavra, e isso só prova e nos faz pessoas imaturas, necessitando de tomar leite. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: o que é que significa, irmão? O que é leite espiritual e o que é alimento sólido? Eu quero te dar um exemplo. Leite espiritual, vou dar um exemplo de uma mãe, é claro. A criança, durante 6 meses, ela precisa do peito, né, do leite. Quem é que faz todo o processo da comida sólida? É a mãe. A mãe, ela faz todo o processo da comida sólida, e quando chega na boca do bebê, ela só chega ao ponto dele somente engolir. Isso é um leite espiritual. Então, quando é o alimento sólido? É quando eu tenho a comida pronta e eu faço o meu prato e eu pego os talheres e eu mesmo como. Isso é alimento sólido. Outro exemplo, o que é isso na prática, irmão? Eu estou aqui nesse momento pregando para cada um de vocês. No momento que eu estou liberando a palavra, para mim, isso é alimento sólido. Por quê? Porque eu ruminei, eu comecei a alimentar isso, comecei a buscar revelação por meio da palavra. Mas quando é transmitida para vocês, é leite, entendeu? É leite. Embora que quando terminar o culto, vocês dizem assim: nossa, o culto foi power, foi muito bom. Mas assim mesmo é somente leite para você. Se torna alimento sólido, irmão, no momento que você recebe revelação e a palavra liberada sobre a sua vida, você começa a comer por conta própria. No momento em que seu pregador está liberando, está lhe alimentando de leite, e se você não começa a certo ponto crescer e começar a buscar alimento sólido, você não avança. Você começa a crescer, porque isso é espontâneo, você começa a crescer mesmo, mas você cresce ainda com a mentalidade infantil. E eu não estou desprezando, irmão, a pregação não. A pregação é como essa mãe que investe o tempo durante 6 meses. Ela amamenta o bebê durante os 6 meses,
mas ela espera no intuito de a criança já depois disso começar a comer outras coisas, alimento sólido, até o ponto dela começar a se alimentar sozinha. Isso é alimento sólido. Quando nós comemos, quando nós realmente buscamos o alimento por nós mesmos, ou seja, quando nós investimos tempo na palavra de Deus, isso é alimento sólido. Não é a revelação do seu irmão que te deu revelação, mas você precisa buscar isso. Você precisa comer para que você possa ter revelação, você possa ter esse conhecimento e buscar em si mesmo, não por você mesmo pelo seu entendimento, mas por meio do Espírito Santo, a entender a palavra de Deus. Eu também entendi, eu também busquei, eu também entendi. Isso é alimento sólido. Se você é alguém que ainda é guiado o tempo todo, eu digo isso porque eu vejo o irmão falando direto, é só leite que você está tomando. Mas quando você disser assim, eu digo isso, aquilo outro, porque eu vi que está escrito, porque eu li, está lá e tal, e tal, e tal. Irmãos, maturidade não é o tempo seu de convertido. Maturidade não é isso. Não é você que tem 13, 20 anos de convertido, não. Maturidade é quando você tem uma mente em Cristo, maturidade em Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 28 e 29, olha só o que é que Paulo vai dizer a respeito disso. Colossenses capítulo 1, verso 28 ao 29. Vai dizer assim, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito ou maduro em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Nós precisamos ser alguém maduros em Cristo. O seu pregador, o seu líder precisa ser alguém que esteja preparando você para ter uma mente de Cristo. Irmãos, nós estávamos lendo Romanos 8, como célula. Romanos 8, verso 17, ele vai dizer o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas. Nós somos herdeiros dele. Tudo aquilo que é dele foi liberado para nós por meio de Cristo. Mas o que é mais triste é você saber que o seu pai é dono de todas as coisas e não usufruir disso. Então, qual é a causa disso? Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 4, verso 1: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, a infantilidade, irmão, a imaturidade faz com que nós não venhamos a desfrutar da herança. Por quê? Porque nós não temos entendimento de quem Deus é, daquilo que Deus fez. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que realmente seja pessoas maduras e pessoas que realmente seja diferencial na sua cidade. Por quê? Porque o Senhor tem liberado a palavra e o Senhor tem falado sobre avivamento. Mais uma vez eu vou falar sobre avivamento. Sabe, uma vez uma pessoa falou para mim: nossa, eu fiquei feliz porque tem uma igreja videira em Barroquinha. Me alegrei por um instante e me entristeci por outro. Por quê? Nós não devemos somente ser uma igreja dentro da cidade. Nós precisamos ser uma igreja que realmente seja um diferencial na cidade. Que as pessoas se programem e digam: eu vou para a célula. Não somente nós como cristãos, mas pessoas que estão lá fora e vê a expressão de cada um de nós expressando Cristo. Eu vou para a célula, eu vou para o culto no domingo. Então nós precisamos ser uma igreja que realmente seja um diferencial, que realmente tome território, não simplesmente uma igreja que ocupa um prédio simplesmente, e se acabar a congregação a pessoa vai lá e ocupa e faz uma boate e outras coisas. Não, precisamos ser pessoas maduras, e para que nós possamos ser pessoas maduras precisamos conhecer a palavra de Deus, amém? Então essa é a palavra, que nós possamos sair com esse entendimento, mas com fome e sede da palavra de Deus. Que não seja somente algo revelador e fique somente nisso e não gere em você o buscar. Mas que você possa querer ser alguém que cresça em Deus. Você possa ser alguém que possa investir tempo na palavra de Deus. Amém?